Então, vamos começar. Então, aqui. Hatha Yoga Anushasana. Hatha Yoga Anushasana. Yoga Sitra Vritti Nirodha. Yoga Sita Vritti Nirodha. Tada Drastu Sarupi Avastanam. Tada Drastu Swarupi Vastana. Vritti Sarupam Itaratra. Vritti Sarupya Amitara. Vritaya Pankataya Klishta Aklishta. Vritaya Pankataya Klishta Aklishta. Pramana Viparyaya Vikalpa Nidra Smirchayaha. Pramana Vira Viparyaya Vikalpa Nidra Smirchayaha. Pratyasa Anumana Agama Pramanani. Pratyasa Anumana Viparyayo Mircha Gnana Atadrupa Prashchitam. Viparyayo Isso. Isso que difícil. Tabda Gnana Anapati Vastu Sunyo Vikalpaha. Tabda Gnana Anapati Vastu Sunyo Vikalpaha. Isso. Abhava Pratya Lambana Vritti Nidra. Abhava Pratya Lambana Vritti Nidra. Anubhuta Visaya Asampramosha Smirtihi. Anubhuta Visaya Abhyasa Vairagyam Ta Nirodha. Abhyasya Taninorada. Tá bom até aqui hoje, gente. Tá ótimo. Certo, vamos entrar aqui então nos estudos. Vocês perceberam que até onde a gente sabe o significado, que a gente foi na aula passada, é mais fácil de falar? Porque a gente já sabe o que as palavras significam. Então vai ficando mais fácil, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês agora, compartilhar. E aí, quando você fala, parece tão facinho, aí quando você vai pronunciar, nossa! É tão enrolado, né? Uhum. Muito! Não sai, parece que não sai, ó. Parece que a língua não sabe falar, né? Sim. Uhum. A gente entende, mas a língua não sabe falar. A gente parou, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui. Parou no 8º, né? Acho que a gente parou no 8º, não foi? Acho que foi. Que a gente viu as 5 atividades da mente. Que são os 5 vrittis, isso mesmo. Vamos retomar só elas aqui, só para a gente lembrar. Aqui, ó. Mas é exatamente isso. Ó, que os vrittis, eles podem ser de 5 formas, né? Eles podem ser klista ou aklista. Eles podem gerar sofrimento ou não, né? A gente falou disso. Então, Patanjali, ele vai definir esses 5
vitris, né? Daí a gente falou aqui, ó. Pramana, que é o conhecimento, que ele pode vir de forma direta ou indireta. Então, aqui, os cinco vitris, né? São Vipariyaya, Vikalpa, Nidra e Smrtyaha. Foi o que a gente falou. Então, que é o conhecimento correto, o engano, que é o conhecimento incorreto, a dúvida, o sono e a lembrança, que a gente pode chamar de memória também, né? Que é Smrtya. Ó, tem algumas palavras que a gente vai trazendo de vocabulário que a gente já tem na yoga, né? Tipo Yoga Nidra, que é o sono, né? Então a gente tem o Nidra aqui, que é o sono também. Então algumas coisas a gente vai trazendo já, o que vai ajudando. Tá? Então a gente falou que Pramana é o conhecimento obtido através da percepção direta, né? A gente falou aqui, ó, os meios de conhecimento são interferência, essa parte a gente falou. Direta, falamos. A gente falou dessa, aqui o 8, então. No 8 a gente falou sobre Vipariyaya. Vipariyaya que a gente falou que é o quê? É o erro, é aquela percepção errônea que a gente tem das coisas por conta de coisas que já vivemos na nossa vida, de padrões que a gente tem dentro da gente, né? Então, se eu senti abandono lá na minha infância, eu trago isso para a minha vida, para esse momento presente, e às vezes eu acho que alguém está me abandonando, enquanto aquilo é uma coisa que só está na minha mente, não é algo real que está acontecendo. Na verdade, a maioria das percepções que a gente tem de tudo que acontece em volta da gente, elas são errôneas, elas são relacionadas com o que a gente já viveu lá atrás e a gente traz esses condicionamentos, né? A gente falou disso na aula passada. Então, aqui, ó. Então, o conhecimento errôneo é baseado na falsa compreensão do que é real. Na tradição do yoga, o real é imutável, pois está presente em todas as coisas. Seria a essência que anima tudo que está ao nosso redor. Nós falamos aqui. Então, aqui o 9 agora, que a gente não tinha entrado, né? Então, aqui, ó. Sabda, Gnana, Anupati, Vastu, Sunya, Vikalpaha. Então, pensamento de essência vazia, resultado de conhecimento de palavra. Vou aqui direto. Segue um conhecimento verbal, vazio de substância, a fantasia. Então, esse é um outro vitri que a gente tem, uma outra função mental, que é a fantasia, eu fantasiar as coisas na minha vida. Ela está muito relacionada com os apegos e com as aversões que a gente vê lá nos kleshas. Vocês já estudaram os kleshas? Já deve ter estudado em algum momento da vida de vocês os kleshas. Os kleshas são assim, ela não está no Samadhipada, mas ele está no próximo Yoga Sutras, né? Mas os kleshas são as 5 formas de sofrimento humano, vamos dizer assim. Então, eu tenho a ignorância de me ver separado, de não entender quem eu sou realmente. Eu tenho o ego, o egoísmo, o ego que eu tenho que me faz mal, que me separa de tudo. E eu tenho o apego e a aversão, que fazem parte dos kleshas. E o apego, ele está relacionado com eu vivi uma situação muito legal na minha vida, e eu não quero que aquilo seja diferente. Então, quando algo vai ser diferente, ou eu imagino, eu fantasio que vai ser diferente daquilo que eu espero, eu já sofro por antecedência, porque não é aquilo que eu esperava, porque eu acho que já vai ser diferente. E a aversão, que é o contrário do apego, é eu sofri uma situação ruim, por exemplo, a primeira vez que eu fui andar de barco, eu fui no mar e tinha uma tempestade, foi horrível, eu passei mal. Daí eu nunca mais quero viver aquela situação, então eu nunca mais entro num barco por aversão a uma situação, tá? Então a fantasia, ela tá muito relacionada com esses dois kleshas, que é a aversão e o apego, porque eu crio fantasias na minha cabeça das coisas que vão acontecer. Então, por exemplo, essa história do barco. Você está num outro passeio, num outro lugar, e alguém fala, poxa, vamos dar um passeio de barco? E daí a tua mente te lembra lá, né? Vai vir a memória também, mas de tudo aquilo que você viveu, e você fantasia.
nossa, mas vai dar uma tempestade, nossa, mas vai chover e vai acontecer a maior tumulto no mar e não vai ser legal. Então você está criando algo que não é real, tá? E a nossa mente está criando diversas coisas que não são reais o tempo inteiro. E a gente acredita que aquilo é real. E aquilo traz um sofrimento gigantesco. Então, a gente reconhecer isso dentro de flecha, dos vitres, faz a gente conseguir domar a mente realmente, né? Então, eu olho para aquilo e eu falo, ok, mente, isso é uma fantasia que você está criando. Isso não faz sentido para mim. Ó, vou tirar você daqui e agora eu vou me concentrar em mim. Vou me concentrar no momento presente, na realidade, no que está acontecendo agora, né? Qual que é o momento presente? Então, é você ir tirando as fantasias que são criadas pela mente da nossa vida. Porque diversas fantasias são criadas. Sabe aquela história da cobra? Então, tem um quarto escuro e o discípulo entra ali, alguém entra ali e vê como se fosse uma cobra toda enrolada, mas ele não vê direito, porque está escuro. E ele se assusta, porque ele acha que é uma cobra venenosa que vai picar ele. Na hora que acende a luz, ele vê que é só uma corda enrolada. As fantasias na nossa vida, elas acontecem da mesma forma. É como se a gente não estivesse colocando luz nas situações que a gente está vivendo. Então, a gente cria situações que não são reais. E quando eu realmente coloco clareza, coloco luz nelas, a gente percebe qual é a realidade por trás daquela fantasia, tá? Então, essas são as fantasias da mente, desses vitres que vêm. Podem perceber que a nossa mente cria o tempo inteiro. Então, aqui, ó, sábida, compreensão, compreender toda forma de comunicação humana não se restringe somente à comunicação verbal, mas também como as palavras se organizam no plano mental, que é tudo aquilo que a gente vai pensar e como elas ficam armazenadas. Elas vão dar origem a Vikalpaha, que nesse caso apresenta uma construção abstrata, que é o que? A nossa imaginação, que é a fantasia, que é aquilo que a mente está criando, imaginando. Como eu falei para vocês, uma corda enrolada, a mente cria que é uma serpente, mas na verdade não é, tá? Então a mente cria fantasias. Mesmo aqui, ó, é um exemplo, né? Pense na ideia de Deus. O que vem na tua cabeça? Para um monte de gente pode vir um velhinho de barba, para outras pessoas pode vir. Para cada pessoa vai vir uma ideia, que é uma fantasia, que está criada na mente delas, entende? Então, assim, são palavras que a nossa mente fantasia. Palavras podem ter correspondências com algo conhecido para você. Então, por exemplo, assim, ó, isso aqui é um exemplo. Alguém fala, ai, Mari, comprei uma camiseta azul. Qual que é a referência de camiseta azul que vem na tua mente? A que você tem dentro de você. Marisa, qual que é a referência de camisa azul que vem para você? A que você vem na sua mente. Mas qual que é para mim? Pode ser completamente diferente. Entendeu? Então, assim, a nossa mente vai criar fantasias de acordo com as referências que a gente traz, que cada um traz. Então, para mim ter o conhecimento direto, é só eu vendo a camisa azul, entende? Daí eu tenho conhecimento verdadeiro do que aquilo é, não do que minha mente está criando. Isso faz parte da fantasia da mente, tá? Que também entra junto na mesma ideia do que eu falei para vocês. Alguém pergunta lá no grupo, né? Ai, Carol, vai ter aula de Yoga Sutras hoje? E eu vou lá e mando, por exemplo, assim, hoje não teremos aula. E daí uma pessoa pode pensar, nossa, mas que grossa que ela foi. E a outra pessoa pode pensar, ok, não teremos aula. Então, assim, a mente de cada um vai fantasiar de acordo com o que a pessoa tem dentro de si, tá? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que alguém tá tratando a gente mal, que alguém está tratando a gente de uma forma que não é legal, mas tudo isso é fantasia da nossa mente, sabe? Às vezes a gente sente que a gente está sendo excluído, mas tudo isso é fantasia da nossa mente. A gente tem que entender que o problema nunca é o outro, é sempre a gente. É dentro da gente que a gente muda, tá? Porque a referência que a gente tem dentro de nós
que é o reflexo do que nos atinge, tá? Então, aqui, a fantasia vem do conhecimento que já tivemos de algo. Podemos dizer que, na maior parte do dia, nosso conhecimento se baseia em associações verbais, tenham ela um substrato ou não. Vikalpa é uma forma de alucinação. Nada desse gênero existe, apenas meras palavras. Então, que nem eu falei para vocês, uma camisa azul. A camisa azul da mente de vocês. Isso só vai existir mesmo real a partir do ponto que eu pegar a camisa azul e trouxer para vocês verem. Deixa eu só ligar a bateria. Tá? Por isso que ele está falando aqui que é só palavras na mente. Então, aquilo não é real, tá? Aquilo lá é algo que vem da nossa memória, de Chita. E ele está dizendo aqui. Existem 2 tipos de vikalpa. Um pode ser a fantasia alegre, né? Então a gente pode pensar em algo legal, tipo, vamos fazer um passeio de barco? Nossa, vai ser muito legal o passeio de barco, porque passeio de barco é muito legal, porque daí você vai trazer na tua mente tudo que você viveu. E outra pode ser, que nem a gente fala, clista ou aclista, prazeroso ou não, né? Então você sofreu lá no passeio de barco, nossa, daí você já pensa, vou passar mal, nossa, vai ser horrível, nossa, entendeu? Então você cria. Então, são as ilusões que a mente cria, de coisas boas, de coisas ruins. E é da gente conseguir perceber e decifrar isso na nossa mente. Independente se a ilusão ela é positiva ou negativa, a gente tem que entender que é uma ilusão, tá? Ela pode trazer sofrimento ou não, mas ainda assim é uma ilusão. Ela não é a nossa real natureza. Então, aqui, ó, Abhava Pratyalambana, Vritri Nidra. A atividade do sono, sono profundo, tem como base a crença da anulidade. O que ele diz aqui é que o sono profundo é a modificação mental que tem como base a percepção da ausência, que é quando realmente a gente não tem percepção, a gente não tem pensamentos, é como se a gente estivesse num estado de ausência, tá? Quando a gente vai estudar no Yoga Sutras isso, e com as pessoas que eu já estudei, eu vou dizer para vocês, em todos os lugares que eu vou estudar, porque quando eu vou estudar, eu procuro vários lugares de consulta, que nem você falou, né, Marisa? Procurando um livro, procurando outro. É exatamente isso que eu faço, tá? Eu acho os estudos bem superficiais sobre esse tópico pontual, tá? Que eles falam que o sono profundo é a modificação mental que tem com base a percepção na ausência. Porém, em outros estudos meus, tá? Que não é do Yoga Sutras, o momento do sono profundo é o momento que a nossa alma deixa o nosso corpo físico para se conectar com a nossa essência, tá? Então, se a gente olha para isso dessa forma, quer dizer que a minha mente, ela não cria nada. Por quê? Porque eu estou conectado com a minha essência. Então, eu posso dizer que essa ausência de percepção da mente, ela se dá porque eu estou conectado com a minha essência divina, tá? Então, é o meu momento de conexão. Então, é o meu momento que a minha mente para de criar. Por quê? Porque eu estou conectado, que é o que a gente busca com a yoga. Só que eu não tenho essa lembrança, mas naquele momento eu estou reconectado. Até vários estudos, né? Estudos até usando um pouco ali de mediunidade, de pessoas que recebem, né? Seres superiores, eles dizem que o nosso corpo, ele é recarregado quando a gente dorme. Mas por quê? Porque existe essa conexão com a alma. Que é nesse momento que a gente recebe curas, que é nesse momento que o nosso corpo se cura, e que por isso que o sono é tão importante, por isso que o bebezinho dorme mais, porque é o momento que ele se reconecta. E o bebezinho, quando ele vem para a Terra, a energia da Terra é muito densa. Então, ele não está pronto para estar aqui tanto tempo. Por isso que ele dorme, para se reconectar e voltar. Se reconectar e voltar. Senão, ele não aguenta a energia densa da Terra, tá? Então, assim, estudos a mais fora do Yoga Sutras. Anubhuta Visaya Sanpramoha Smrtihi.
A gente vai terminar o 5 aqui, ó. A memória é a ausência de perda do objeto experimentado. Então, a memória é aquela da qual objetos percebidos não são deixados cair. Por quê? Porque a gente não precisa do objeto, ele não precisa existir, ele está no nosso campo da memória. Então, quantas vezes ao longo do dia nós estamos fazendo qualquer coisa e vem aquela memória? Seja ela positiva ou negativa de algo que a gente viveu, né? Diversos vídeos estão ali contidos na nossa memória. A gente não precisa estar conversando com ninguém, a gente não precisa olhar nada e a memória vem, a memória surge, tá? Então, são formas, as memórias podem ser boas, trazer felicidade, né? E elas podem trazer sofrimento, que são as memórias negativas de coisa que a gente já viveu, que também está relacionado com o apego, com a aversão das coisas que a gente já viveu na nossa vida. Então, a memória, ela não esquece os objetos, é o que está gravado na nossa mente. O pensamento vem e surge através da nossa memória. Não precisamos ter o objeto, né? Precisamos estar vivendo uma situação ou observando de fora o objeto percebido. Está dentro, guardado na nossa memória. Então, a memória... Isso aqui, acho que eu repeti? Não. Se a mente não está em um dos 3 modos mencionados previamente, então, um quarto lugar, ela adormece. A quinta atividade, Smriti, que é lembrar de experiências que a gente já viveu. Então, gente, ó. Abhyasa Vairagyam Ta Nirodha. A suspensão, que é Nirodha, que é o que a gente busca com a yoga, ela se dá pelo meio do quê? Da prática e da renúncia. Essa prática tem muitas definições que dão ela, deixa eu ver se está aqui, como repetição. Então, ó, o controle da mente se dá pela repetição e pelo desapego. Daí o Ashtanga entra perfeitinho a prática do Ashtanga aí, né? Foi uma prática que foi recebida por um mestre. Então, é a repetição constante de algo e o desapego pelo resultado. Aí sim, vamos conquistar Nirodha, essa pausa da mente. Outra coisa que a gente pode utilizar, que para mim, assim, eu faço todos os dias, é a Japamala. Japamala para mim é sagrado. Eu faço umas 2, 3 japamalas todos os dias assim que eu acordo. Essa é a minha meditação de manhã, a minha primeira meditação. Eu sento, meio dormindo, pode ser, do jeito que eu tô, é a primeira coisa que eu faço, pego a minha japamala e faço o Soham 3 voltas. O que é isso? É repetição, é a prática constante com desapego. Eu não espero nada com a minha japamala. Eu não me espero me iluminar, eu não espero receber mensagem de nada, eu só vou e faço. Porque eu sei que eu estou limpando minha mente, que eu estou começando a dominar ela com essa prática. É igual a prática da Ashtanga. Eu não espero nada com ela. Eu só vou e faço. A gente não espera iluminação, a gente não espera nada. A gente só repete. E daí, assim, quando você vai jogar para a neurociência moderna, né? Por que a repetição? A repetição, porque a gente precisa da repetição para quebrar um hábito que a gente já tem. Porque quanto mais eu repito um hábito ou um comportamento, mais forte ele se enraiza, né? Então, imagina que você tem uma montanha e chove no topo dessa montanha. Formou um vinco. Quanto mais chove nessa montanha, mais fundo esse vinco vai ficando, né? Os nossos hábitos e comportamentos funcionam da mesma forma, os nossos pensamentos e sentimentos. Se eu tenho lá, eu sou a montanha, e eu repito um hábito, um comportamento, algo que não é legal na minha vida, aquilo se faz um vinco. Se eu repito de novo, o que acontece com esse vinco? Ele fica mais fundo. Se eu repito de novo, o que acontece? Ele fica mais fundo. E cada vez ele fica mais enraizado em mim. E como que eu modifico? Colocando um novo hábito. E como que eu coloco um novo hábito? Com repetição e desapego. Então, é a repetição, é a prática constante, tá? Que vai gerar essa mudança. Então, que vai gerar esse Nirodha, que é o quê? Eu parar de viver um condicionamento na minha vida. Eu parar de viver uma vida limitada por aquilo que eu acho que eu sou, os meus hábitos e comportamentos.
tá? Então, a repetição, ela vai implantar essas novas crenças. E o desapego é muito importante porque eu não posso gerar ansiedade. Porque se eu gerar ansiedade em qualquer coisa na minha vida, eu travo o processo. Não vai, não funciona, tá? Se você for olhar para a física quântica, daí é o efeito Zenão. Você colocou ansiedade, você trava o processo das coisas acontecerem. Então, a gente tem que ter o desapego, que é realmente a fé de acreditar que vai dar certo, tá? Então, aqui, ó, o controle dos pensamentos é necessário e deve ser alcançado. Abhyasa e Vairagya são os caminhos para alcançar o controle da mente. Arjuna, no verso 6, 33 e 34, né, do Bhagavad Gita, ele reclama e ele diz que é impossível de controlar a mente. E Krishna diz para ele que para todas as pessoas é difícil da mesma forma e que para todas as pessoas o caminho é o mesmo. E ele diz a mesma coisa que Patanjali diz. Na verdade, Patanjali diz a mesma coisa que ele diz, né? Que é o quê? A repetição e o desapego. É o que vai fazer a gente controlar a nossa mente. Então, Krishna diz, Patanjali diz, e a neurociência moderna também diz, tá? Então, não dá pra gente ir contra. Estão dizendo isso aí, ó, desde antes de Cristo. É só aceitar, desapegar e fazer, gente. É a prática mesmo. Eu acho que a gente vai até aqui, tá? Porque daí é o próximo aqui. Não, dá pra gente fazer só isso aqui, ó. Tatra, Shistal, Yakyo, Vyasaha. A Vyasa, que é a prática que a gente falou, é o esforço realizado para alcançar essa paz mental, tá? Daí ele fala aqui, quer ver? Aqui dá pra gente chegar. A repetição é o esforço para o estabelecimento naquele o quê? Objeto específico. Então, assim, por exemplo, quando eu estou fazendo a prática do Ashtanga, eu estou ali concentrado na minha respiração e no meu corpo. Se a minha mente sai, eu mando ela voltar. Quando eu estou na minha japamala, eu estou concentrada no mantra. Se a minha mente sai, eu mando ela voltar, tá? Então, é isso que ele está falando, que eu tenho que ter um objeto. Eu tenho que ter um objeto e a minha mente, eu vou fazer ela voltar para esse objeto. Isso é muito importante, tá? Então, a repetição é a prática. Então, Krishna diz no 6 do 25. Deve ser realizada, isso é muito importante, gentilmente e com firmeza, trazendo sempre a mente de volta para o seu objetivo, tá? Então, assim, ó, gentilmente, porém, com firmeza. Então, é aquela coisa assim, é igual você ensina uma criança, você ensina com gentileza, mas você tem que ser firme. Porque se você não for firme, não tiver disciplina, você não vai conseguir. Então, assim, ele fala muito isso. Essa firmeza que ele traz é a disciplina. É a disciplina que a gente tem que ter. Porque se eu não tiver a firmeza da disciplina, eu não vou conquistar o domínio de Niroda. Eu não vou conquistar o domínio da mente, tá? E daí, assim, por isso que eu digo para vocês, pode ser o Ashtanga, gente, pode ser uma Japamala, mas tenham uma prática, que seja uma de repetição diária. Isso muda completamente a vida da gente, completamente. Antes do Ashtanga ser minha prática fixa, diária, a mesma, a Japamala foi. E ela nunca deixou de ser. Antes da minha prática física do Ashtanga, era saudação ao sol. Eu acordava de manhã e fazia 12 saudações ao sol todos os dias. Todos os dias. Sei lá, isso daí foi da minha cabeça que eu criei, porque ninguém me falou isso. Quando eu comecei a praticar yoga, eu falei, eu quero praticar todo dia. Então, eu vou começar a fazer saudação ao sol, 12 todos os dias. E comecei a fazer, e todos os dias eu fazia, sem esse conhecimento. Tava lá dentro de mim. E daí a Japamala. Depois que comecei a fazer Japamala, eu nunca mais parei. Mas é a gente colocar esses novos hábitos, comportamentos, mas é a repetição. Então não adianta, você faz Ashtanga num dia, no outro dia você faz Hatha Vinyasa, no outro dia você faz Kundalini, você não está repetindo o padrão. A tua mente não está entendendo como repetição. Ela não vai tirar um hábito que você tem aí dentro, entendem? Por isso que eu digo, não precisa ser o Ashtanga em si, mas uma prática de repetição é muito importante. Porque é ela que vai tirar os hábitos e comportamentos que a gente não gosta. Porque quando eu acrescento um hábito novo,
um hábito velho, ele desliga circuito. Assim, ó, falando da neurociência, até do estudo, os hábitos e comportamentos, eles ligam circuitos neurais. Quando eu crio novos hábitos e comportamentos, novos circuitos neurais se ligam. Aqueles hábitos e comportamentos velhos, eles são, vamos dizer assim, não são desligados, eles são diminuídos. É como se diminuísse a força deles. Eles ainda estão lá, mas com a forcinha mais fraca. Quanto mais eu repito os novos hábitos, mais fraquinha vai ficando a luz daqueles hábitos e comportamentos antigos. Entendem? Por isso que é tão importante isso da repetição. Então, escolham algo para ser repetido todos os dias na vida de vocês, tá? Então, assim, eu aconselho de coração uma japamala, tá? E eu aconselho que façam o mantra Soham, 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 que significa eu sou, que é eu me conectando com a minha essência, tá? E me trazendo para quem eu sou realmente. Então, todos os dias, começa com uma rodada de japamala, Soham, Soham, Soham. Quando você perceber que deu 21 dias, aumenta para 2. E assim você aumenta. E coloca isso no teu dia num horário fixo. A mente gosta de horário fixo. Funciona melhor, tá? Alguma dúvida? Hoje foi um silêncio absoluto. Só eu falei. Foram várias fichas caindo, várias coisas tipo, vamos lá, tem que fazer as respostas. Exatamente. Gratidão, Carol. Mas é isso mesmo, é trazer esse conhecimento para a vida real, não só para os livros, né? Exatamente, é viver, né? É que hoje o nosso tempo é que é curto 1 hora para falar dos sutras, né? Mas a minha ideia era que a gente fizesse a prática da Japamala. Segunda-feira que vem vocês arranjam, tragam, e daí a gente faz uma prática de Japamala para colocar em prática também esse conhecimento, tá? E tentem colocar, tentem não, coloquem na prática de vocês diária. E um detalhe, tudo que a gente se propõe a fazer, o início é aquele, sempre vai surgir alguma coisa, né? Até mesmo aqui no curso, para que eu pudesse me organizar, tá aqui, meu Deus. Mas você sabe agora... que isso? Isso daí é assim, ó, o nosso subconsciente, ele tem uma função. Parece que ele só é ruim, mas não é só ruim, tá, gente? Ele tem uma função. A função dele é manter a gente vivo, tá? Então, ele manteve vocês vivas até agora do jeitinho que vocês são. O que acontece quando ele percebe que vocês querem mudar? Ele fala, opa, mudar não é bom. Eu mantive você vivo até hoje assim, por que você quer mudar? Não. Daí começa a vir o quê? As limitações. Daí a tua mente vai arranjar um monte de coisa para não mudar. Daí vai você conseguir passar por cima disso. Daí vem procrastinação, vem preguiça, vem um monte de desculpa, que são os nossos limitantes que o subconsciente cria para a gente não mudar. Daí é você debater com a tua mente e falar, não, eu escolho, eu mando aqui e eu vou. Entendeu? É a mesma coisa da prática diária, da japamala diária, de tudo que eu decido fazer na minha vida. O meu subconsciente vai tentar me manter na zona de conforto, porque lá, para ele, é mais seguro se manter na zona de conforto. Mas na zona de conforto não tem evolução. Então, a gente sempre tem que olhar para isso, né? Surgiu preguiça, surgiu não é essa a palavra. A gente tem que... Isso mesmo. A gente tem que olhar para a mente e falar, não aceito. Eu não aceito esse empecilho. Eu passo por si. Estou vivendo uma coisa muito parecida, Carol. Nossa, mas é uma coisa assim que vem forte. Eu falo, gente, mas é tão simples, por que eu não consigo fazer? E aí eu fico naquela coisa e aí eu choro. Porque é uma coisa que você está vendo que você precisa fazer, mas não consegue fazer. E é uma coisa simples. Vamos lá. Que é o subconsciente não querendo que aconteça, né? Uhum. E assim, é realmente ali, ó, uma conversa com a mente. É você, essência, conversando com a tua mente, dizendo, não, quem manda aqui sou eu. Vou fazer, vai acontecer. Você não vai me limitar. Que são os sentimentos e os pensamentos limitantes, que nos limitam.
né? Muito legal, Carol. Gratidão imensa. Namastê, gente. Beijo. Até segunda-feira que vem. Arranjem uma japamala na segunda-feira que vem para a gente fazer japamala junto, então, tá? E já coloquem o Sohan aí na prática de vocês, certo? Vou conseguir fazer o Ashtanga, que eu cheguei de viagem, vim aqui, mas agora tenho que resolver umas coisinhas. Tá bom, tá bom. Tá bom, Má. Beijo. Beijo. Até.